pedir para que a gente, todos que ainda não fizeram, que usem a área do chat para colocar seu nome e o nome da instituição na qual são afiliados. Quem está na sala de streaming também, por favor, usem o chat para colocarem os nomes e as instituições, para que a gente possa ter isso registrado. Bom, então, vamos dar início à sessão de hoje. Rose, você pode passar o próximo slide para mim, por favor? Então, essa é mais uma sessão, 15 de julho, né? Nós temos o prazer de ter mais essa sessão do nosso SIG Farmaco, Grupo de Interesse Especial em Farmacologia e Terapêutica, uma iniciativa para o uso da estrutura de vídeo e web conference da Rede Universitária de Telemedicina, que nós usamos para reduzir as distâncias geográficas e integrar as ações em ensino e pesquisa em farmacologia e terapêutica no Brasil. No próximo, nós temos aqui uma ideia, nós somos atualmente, já estamos nessas sessões mensais há praticamente agora 2 anos e meio, temos aí no mapa a distribuição das 20 instituições que estão oficialmente interligadas pelas nossas salas de telemedicina, que são as salas presenciais, né? E a partir do acesso remoto, a cada sessão nós temos mais instituições sendo interligadas por essa estrutura de webconferência. Então, por isso que estamos pedindo que todos usem a área do chat para podermos ter melhor detalhado, né, nas próximas sessões, porque nós só estamos ampliando, né, a nossa envergadura aí de representação na farmacologia, um espaço que está nos proporcionando, né, estarmos cada vez mais em rede, e uma rede dentro de assuntos em farmacologia. No próximo, Rose, tá branco? Opa! Lembrando a todos, então, pedir para que aqueles que estão com acesso no computador que mantenham os seus microfones desligados e que usem a área do chat para enviar comentários e perguntas. Ao longo desta apresentação, eu que vou estar moderando e o professor Emiliano, que está aqui auxiliando no background da sessão, nós vamos estar acompanhando esse chat junto também com o professor François e o professor Paulo, para que a gente possa ir organizando e, ao final da apresentação, nós vamos guiando, então, as perguntas à palestrante. Então, por favor, usem o chat. Peço também para quem está na área de streaming, uma vez que nós já esgotamos aqui a nossa capacidade da sala de 75 pessoas, que também usem o chat para se identificar e também encaminhar suas questões. Então, a estrutura da sessão, nós vamos, então, a partir de agora, seguir com a apresentação da palestrante, em torno de 30 a 35 minutos, e a ideia, então, é que nós tenhamos o resto do tempo, em torno aí de uns 40 minutos, para debater o tema, comentar, discutir e responder perguntas. Então, pedimos e contamos com a participação de todos. Lembrando, no próximo, Rose, que esta sessão, então, ela é gravada, ela vai estar disponível depois no nosso link, na nossa página, e nós temos uma senha para que vocês possam confirmar o registro de presença. A senha de hoje é 50504, e a gente pede, então, que a qualquer momento, a partir de agora, ao longo do dia, vocês entrem para fazer esse registro. Essa senha, o pessoal de apoio vai estar nos ajudando, colocando aí no chat para ir lembrando vocês com o link, né? rut.rnp.br/presença. No próximo. Bom, então é com muito prazer que hoje eu agradeço, né, a professora Roseli Godinho, que é a nossa palestrante, né, desta sessão SIG Farmaco. A professora Roseli Godinho, então, ela é professora associada do Departamento de Farmacologia aqui da Unifesp, Escola Paulista de Medicina. Ela é pesquisadora 1B do CNPq, com uma experiência nessa área de farmacologia, de sinalização intra- e extracelular do AMP cíclico, papéis complementares ou diferenciais, que é o que ela vai estar nos contando hoje.
e também uma colaboradora aqui do SIG Farmaco, ela é a co-coordenadora dessas sessões comigo aqui pela Unifesp. Então, é um grande prazer que eu a recebo o nome aqui do Grupo SIG, em nome de todos os colegas que fazem parte dessa rede. Agradecer mais uma vez a sua disponibilidade e eu passo, então, a palavra para que você faça a sua apresentação. Obrigada, Cristina. Agradeço o convite do SIG Farmaco e vou começar agora, vou até cronometrar para não passar do tempo. Nessa apresentação de hoje, embora eu esteja dito conceitos em farmacologia, eu acho que eu vou colocar, talvez tentar recolocar o papel do AMP cíclico na sinalização intracelular e extracelular, que é um segundo mensageiro que ele está um pouco esquecido e às vezes é considerado old-fashioned, mas eu vou tentar mostrar para vocês que tem um longo caminho pela frente para a gente entender os papéis na sinalização celular desse AMP cíclico, desse segundo mensageiro. A primeira vez que nós vimos o AMP cíclico, que ele foi citado, foi num trabalho do grupo do Sutherland, em 1957, onde foi observado em homogenatos de fígado que havia, quando esses homogenatos eram estimulados com glucagon ou então com adrenalina, que havia a formação de um fator, na época que não era identificado, que era termoestável, e que ele mediava a ação desses hormônios. E quando esse fator chegava à fração do sobrenadante, o hormônio perdia a ação, a ativação, o papel ativador. Mais tarde, esse fator foi identificado como AMP cíclico, que está representado aqui nessa figura aqui embaixo. A partir daí, desde essa época, e a partir da sua identificação, se observou que o AMP cíclico ele é capaz de modular várias respostas celulares, principalmente porque ele é produzido em praticamente todas as células do organismo e não só nos mamíferos, como em todos os vertebrados e vertebrados, inclusive em plantas e várias outras espécies. Então, aqui nessa imagem, nós temos a síntese do AMP cíclico, que ocorre através da ação da adenilciclase, que atua no ATP, levando à formação aqui do 3,5-AMP cíclico. Esses números aqui, 3,5, indicam as posições do monofosfato cíclico aqui no anel da molécula. Todos nós sabemos, isso daí já é bem conhecido, e a formação do AMP cíclico é, em geral, desencadeada, classicamente, pela ativação de um receptor acoplado à proteína G estimulatória. Então, aqui a proteína G heterotrimérica, que quando estimulada, ela se dissocia e a subunidade alfa da proteína G, ela ativa a adenilciclase, que então quebra o ATP em AMP cíclico, e esse AMP cíclico vai ativar vários efetores intracelulares para desencadear a resposta celular. Então, dentre esses efetores, nós temos o mais conhecido, ou mais estudado, a proteína quinase A, que vai fosforilar várias proteínas em resíduos de serina e treonina, levando a várias ações, inclusive de alterações de expressão gênica. Mas também é conhecido o papel do EPAC. O AMP cíclico também é capaz de ativar diretamente alguns canais iônicos sensíveis ao próprio AMP cíclico, e agora tem outras proteínas que estão sendo identificadas, entre elas o POP-DC, que é uma proteína que é um dos efetores do AMP cíclico, e a sua alteração da função dessa proteína tem sido relacionada a alterações de distrofias musculares, esqueléticas, e também alterações músculo estriado cardíaco.
E também agora é conhecida a CRIS, que é uma proteína que está envolvida na função espermática. Nessa tabela, nós temos, só para a gente ter essa noção de complexidade, os receptores que são capazes de ativar a proteína G, aqui eu coloquei alguns, ou a maioria deles, né? Então, aqui nós temos uma listagem mais de 500, e se nós considerarmos os receptores de odorantes, que funcionam, são cerca de 400 receptores, a gente pode chegar a quase 500 receptores capazes de estimular a produção do AMP cíclico intracelular. Né? Lembrando também que existem os receptores acoplados à proteína G inibitória, que nesse caso vão inibir a adenilciclase, e listados aqui, nós temos cerca de mais de 100 receptores capazes de inibir a formação de AMP cíclico. Eu coloquei em destaque aqui os receptores de adenosina, porque tanto alguns subtipos, eles estão tanto associados, né? São receptores acoplados à proteína G estimulatória, como também a proteína G inibitória. Tá? Mas essa sinalização do AMP cíclico, ela é muito mais complexa, porque ela envolve também várias isoformas de adenilciclase, que estão listadas aqui nessa tabela. Né? Então, nós temos um total de 10 isoformas, sendo 9 isoformas associadas, né, que são proteínas transmembranares, e uma isoforma que seria a isoforma A10, que é uma isoforma solúvel e ativada pelo bicarbonato. Então, essas outras isoformas, AC1 a AC9, elas são, todas elas, ativadas por receptores acoplados à proteína G estimulatória, e a adenilciclases AC1 e AC8, elas também são ativadas pela fosfolina, que é um diterpeno extraído de uma planta, a Coleus foscoli. Essa fosfolina, ela é usada muito como uma ferramenta farmacológica para estudar a ativação da adenilciclase e nesse caso, vai depender da ativação do agonista, ou do receptor acoplado à proteína G. Temos também a outra ferramenta, que é a toxina colérica, que ela, por ativar a proteína G estimulatória diretamente, ela vai ser capaz de ativar todas as isoformas de adenilciclase. No final, nós temos também, voltando aqui, né, que os receptores acoplados à proteína G inibitória, né, eles vão ser capazes de inibir a adenilciclase, mas só algumas isoformas, como a isoforma AC1, AC5 e AC6. Então, dessa forma, a inibição, esses receptores acoplados à proteína G inibitória, eles só vão conseguir reduzir a formação de AMP cíclico em células onde haja a expressão dessas isoformas aqui de adenilciclase. E nós temos como ferramenta farmacológica a pertussistoxina, que é capaz de inibir, ela promove a deperribosilação dessa subunidade alfa da GI e, portanto, inibe a proteína GI, então liberando essas isoformas aqui para produzir o AMP cíclico. Por fim, nós temos nesse quadro de sinalização a participação das fosfodiesterases, que aqui nós temos a tabela com 11 famílias, lembrando que essas 11 famílias aqui são codificadas por genes diferentes, mas por causa de splicings alternativos, o número de fosfodiesterases pode chegar a mais de 100, né, decorrente desses splices. E a gente tem fosfodiesterases que são capazes de seletivamente degradar o AMP cíclico, como fosfodiesterase 4, 7, 8, ou fosfodiesterases específicas para o GMP cíclico, como a 5, 6 e a 9, e as demais vão ser responsáveis
pela degradação tanto do AMP cíclico como do GMP cíclico. Eu acho que aqui é importante destacar que as fosfodiesterases elas vão desempenhar um papel muito importante quando degradam o AMP cíclico no controle da intensidade do efeito do AMP cíclico, da duração e na compartimentalização da sinalização desse segundo mensageiro. Então, se a gente imagina aqui o desenho de uma célula, né, com vários receptores, expressando vários receptores que são capazes de estimular a adenilciclase, a gente poderia muito bem pensar numa estrutura assim, onde a formação do AMP cíclico, ou os níveis de AMP cíclico aumentam ao longo de toda a célula. Mas isso realmente não acontece, não é o que acontece, visto que as fosfodiesterases, elas podem ajudar nesse papel de compartimentalização da sinalização desse AMP cíclico. Além disso, quer dizer, essa compartimentalização, ela é dada também, vou aumentar aqui, ela é dada também por outros fatores que envolvem essa compartimentalização. Então, esse trabalho, ele, no caso, ele usou biosensores, que seriam EPACs, né, que são biosensores de AMP cíclico. Então, alguns biosensores específicos, por exemplo, esse daqui associado a LipidRaft, um biosensor que quantifica AMP cíclico citossólico e outro biosensor que quantifica o AMP cíclico em compartimentos não relacionados a LipidRafts, ou seja, as balsas lipídicas. Então, a gente vê que essa compartimentalização, ela envolve, a sinalização do AMP cíclico, ela envolve também a distribuição compartimentalizada dos próprios receptores, as próprias adenilciclases, né, que são diferentes, e das próprias fosfodiesterases e também de proteínas ancoradoras, como aqui a ACAP, que é uma proteína ancoradora não só de proteína quinase A, mas também de fosfodiesterases e outras proteínas. Então, isso permite com que a sinalização do AMP cíclico seja bastante compartimentalizada e, por isso, bastante específica, né? Mas, então, isso daqui, eu estou falando simplesmente da sinalização intracelular e a gente vai dar um enfoque maior para a sinalização do AMP cíclico, a sinalização extracelular, e que envolve o efluxo do AMP cíclico. Então, particularmente no nosso laboratório, a primeira vez que a gente começou a pensar nessa possibilidade foi quando nós fizemos, usando cultura primária de músculo esquelético de rato, nós fomos dosar o AMP cíclico intracelular. Então, nesse gráfico, nós estimulamos a preparação, as culturas com fosfolina, depois extraímos o AMP cíclico extracelular. A nossa observação foi que havia um pico aqui nessa época, aqui aos 15 minutos, e depois havia a redução gradativa desse AMP cíclico. Esse experimento ele foi realizado usando o inibidor de fosfodiesterase, o IBMX, que inibia, nós detectamos isso, inibia todas as fosfodiesterases presentes no músculo. E a gente observava também que essa redução só acontecia na célula íntegra, porque quando a gente fazia o experimento em preparações de membrana, ou seja, as membranas contendo, né, nós fazíamos um homogenato, uma preparação purificada de membranas, mas que mantinha receptor, proteína G e a enzima adenilciclase, nós víamos uma produção contínua e crescente do AMP cíclico quando ele não estava, quando o sistema não estava fechado. Então, isso dava a ideia de que talvez esse AMP cíclico estava indo para outro lugar. E foi quando, nessas mesmas preparações, nós incubamos as culturas com isoproterenol, vimos o pico intracelular aqui de formação de AMP cíclico aos 5 minutos, né? E depois essa queda, e essa queda posterior... Opa, não estou conseguindo... Deixa eu voltar aqui.
essa queda posterior aqui, ela era acompanhada pelo aumento do AMP cíclico extracelular. Isso ocorria se nós estimulávamos o receptor, se nós estimulávamos a proteína G ou se nós estimulávamos a adenilciclase. E aqui nessa tabela é possível ver que quando nós estimulamos com concentrações crescentes a produção do AMP cíclico, que aqui é o AMP cíclico total, parte dele, cerca de 20%, é levado para fora da célula. A gente vendo a literatura, o que nós vimos foi que... Não sei se vocês... Eu estou tendo problemas aqui na apresentação. Mas o que nós vemos nesse slide é que já em 1963, o grupo do Sutherland mostrava, estimulando eritrócitos de pomba, que havia a produção intracelular do AMP cíclico era acompanhada pelo aumento do AMP cíclico no meio de incubação. E o que foi visto também foi que esse aumento no meio extracelular era inibido por probenecida. E quando a gente foi estudar aqui nas nossas células, a gente via que o propranolol, quando essas culturas de células eram estimuladas com isoproterenol, então havia o aumento do AMP cíclico extracelular, o propranolol, que inibe o receptor, então, ou seja, inibe a síntese de AMP cíclico, diminuía tanto o AMP cíclico intra e extracelular, mas a probenecida, que inibe o transportador de AMP cíclico, ele só vai diminuir o AMP cíclico extracelular. Nessa época surgiu esse trabalho, foi descrito esse trabalho, onde mostrava que o transporte de nucleotídeos cíclicos da célula, ele ocorria através de transportadores MRP, e o MRP4 e 5 eram responsáveis por esse transporte de AMP cíclico para fora da célula. Agora, o que a gente pensa é o seguinte, muitos trabalhos na época falavam de esse transporte para fora da célula, do AMP cíclico, seria para ajudar a diminuir o nível de fosfodiesterase intracelular. Mas se nós pensarmos, é um transporte dependente de energia, quer dizer, tem um custo para a célula, e o custo para a célula para jogar esse AMP cíclico para o meio extracelular era muito alto. Então, existia, sim, a possibilidade de haver uma sinalização extracelular. E foi quando surgiu, foi descrito, o trabalho, foi publicado o trabalho do grupo do Jackson, mostrando que fora da célula, esse AMP cíclico, ele era quebrado por ectofosfodiesterases, e posteriormente por ecto-5-nucleotidases, então era sucessivamente quebrado em AMP e adenosina. E a gente sabe que você tem os receptores de adenosina que podem que são ativados, e que vão propagar uma sinalização. Então, nesse caso, veja bem aqui, nesse slide, só para relembrar, a adenosina, ela tem 4 subtipos de receptores, o A1 e o A3 preferencialmente acoplados à proteína G inibitória, que diminui a formação do AMP cíclico, e os receptores A2A e A2B, que estão preferencialmente acoplados à proteína G estimulatória e que aumentam os níveis de AMP cíclico. Então, nós fomos avaliar se havia nas nossas células a via extracelular AMP cíclico adenosina. E para isso, nós incubávamos as nossas células, culturas primárias, com AMP cíclico exógeno, lembrando que o AMP cíclico ele não consegue atravessar a membrana celular, então todo o efeito, ou
todo o efeito do AMP cíclico, se houver degradação ou não, esse processo ocorre no meio extracelular. Então, quando nós incubávamos o AMP cíclico, as células com AMP cíclicos, e dosávamos os metabólicos por via de HPLC, nós víamos um rápido aumento da formação do AMP, que era seguido por um aumento na formação de adenosina. Lembrando que, só para dizer que quando nós usávamos inibidores seletivos de ectofosfodiesterase ou de ecto-5-nucleotidases nesse sistema, a formação de adenosina era bastante diminuída. Não vou mostrar aqui os resultados porque a gente não tem esse tempo, né? Então, a outra pergunta é, uma coisa é você ter a degradação extracelular do AMP cíclico, outra coisa é ele ter um papel relevante na sinalização. Então, como nós estudávamos o músculo esquelético e o músculo esquelético, a principal função é a contração, nós fomos analisar o efeito desse AMP cíclico extracelular nessa sinalização, essa contração muscular. Então, para isso, nós fazíamos a estimulação elétrica do músculo. Então, aqui a gente tem a contração basal de músculo diafragma de camundongo. Nós administrávamos os fármacos e aí a gente via, vamos dizer, se havia um efeito inotrópico positivo, haveria aumento da força de contração aqui, amplitude de contração, e se houvesse um efeito inotrópico negativo, haveria a diminuição dessa resposta. E o que nós observamos foi que quando nós incubávamos o músculo diafragma com AMP cíclico, né, havia um efeito, quer dizer, esse efeito extracelular, ele causava uma diminuição do aumento uma diminuição da contração muscular. Eu passei um slide a mais. Deixa eu ver. Essa diminuição da contração, esse efeito inotrópico negativo, é o oposto do que nós víamos quando nós usávamos um análogo do AMP cíclico, ou seja, o 8-bromo AMP cíclico, que é capaz de entrar na célula e mimetizar o efeito do AMP cíclico intracelular. Ou seja, dependendo do compartimento, se é no extracelular, o AMP cíclico no meio extracelular, ele diminui a contração, e no meio intracelular ele aumenta a contração. E a gente via também que esse efeito do AMP cíclico era inibido quando nós inibíamos o receptor de adenosina com o CGS15943, ou seja, o efeito do AMP cíclico dependia da ativação de receptor de adenosina. Tá. Aí a próxima pergunta é, tudo bem, você pode ter uma substância exógena que você joga e vai na preparação e tem um efeito. Mas será que se a gente estimular o receptor um receptor endógeno, vamos dizer, um receptor, por exemplo, o adrenoreceptor beta-2, estimular toda a via do AMP cíclico, a formação do AMP cíclico a formação do AMP cíclico intracelular, vai haver um efluxo e vai haver um efeito inotrópico, ou um efeito, uma alteração dessa contração. Então, a gente usou o clenbuterol, que é um agonista de adrenoreceptor beta-2. Vocês vejam aqui que no músculo diafragma, ele promove um aumento da contração, que é dependente da concentração utilizada, que é esperado. Mas a gente vê que se a gente aumenta o tempo e acompanha por 100 minutos essa preparação, nós vemos que em doses baixas a contração se mantém, mas em concentrações mais altas do clenbuterol, o aumento da contração é seguido por uma diminuição dessa contração, uma atenuação dessa contração. Então, o que nós fizemos? Nós pegamos todos esses efeitos máximos aqui, essas concentrações de clenbuterol e de outros
inibidores, de outros agonistas de adrenoreceptor beta, como isoproterenol e fenoterol, e botamos e vimos esse gráfico, né? Então, o que nós vemos? Esse aumento na contração da musculatura esquelética, ele é classicamente correlacionado à ativação de proteína G estimulatória pelo próprio agonista, pelo próprio receptor, e aumento do AMP cíclico intracelular. Mas essa queda posterior, né, nós correlacionamos a ação do AMP cíclico extracelular, né, e a ativação de receptores de adenosina acoplados à proteína GI. Como que a gente pode concluir isso? Porque o clenbuterol, vejam bem, aqui a resposta do clenbuterol, fásica, né? Primeiro um aumento inicial e depois uma queda, e a gente consegue correlacionar essa queda com a ação do AMP cíclico extracelular, porque essa queda aqui, ela foi inibida pela pré-incubação das preparações com probenecida, que é um inibidor do transportador do AMP cíclico. Ela também foi inibida pela inibição de receptores de adenosina, aqui no caso receptores de A1 de adenosina, e ela foi inibida também pelo pré-tratamento desse músculo esquelético com pertussistoxina, né? E indicando que a inibição da proteína GI acoplada ao receptor de adenosina conseguia inibir o efeito essa fase tardia do AMP cíclico. Só lembrando que o diafragma, ele expressa as adenilciclases AC5 e AC6, que são ativadas. Opa. De vez em quando as imagens aparecem, por isso que eu estou separada aqui. Então, a gente estava correlacionando esses efeitos tardios aqui na contração de agonista beta-2 com a AMP cíclico extracelular. Bom, aqui rapidamente, né, mostrando que os resultados obtidos em preparação de anéis de traqueia, aí nós já mudamos para a musculatura lisa das vias aéreas, e a ideia era ver se, num sistema onde a ativação de receptores beta-2, eles têm uma importância muito grande, tanto fisiológica, mas também a terapêutica de doenças crônicas pulmonares, como a própria asma, se esse efluxo do AMP cíclico e o AMP cíclico extracelular tinha um efeito. Então, o que nós vemos aqui? Nós vemos que quando, aqui é o clássico, né, na figura A, quando a ativação de esses anéis de traqueia, quando eles são incubados com fenoterol ou formoterol, dois agonistas beta-2, o relaxamento dessa musculatura lisa da traqueia, né, em preparações pré-contraídas com carbacol. Paralelamente, né, ou posteriormente a esse relaxamento, a gente vê um aumento do AMP cíclico extracelular, né, induzido por esses dois agonistas, e esse AMP cíclico extracelular, ele promove a contração da musculatura lisa da traqueia, né, em contraposição ao efeito do que seria esperado para o AMP cíclico intracelular, que seria o relaxamento, aqui indicado pelo 8-bromo AMP cíclico. O mais interessante é que quando, aqui nessa figura D, a gente tem um relaxamento induzido pelo fenoterol, e esse relaxamento ele é potenciado quando nós bloqueamos os receptores de adenosina, ou seja, esse AMP cíclico extracelular, muito provavelmente não, nós sabemos porque nós já fizemos os experimentos. Ele é degradado em adenosina e, portanto, ativa receptores
de adenosina nessa preparação, e a inibição desses receptores promove a potenciação do efeito relaxante do fenoterol. Né? Então, com base nisso, nós temos, vamos lá, podemos concluir, né, e com outros trabalhos da literatura, eu apresentei esses porque a gente tem mais familiaridade, pode exemplificar melhor, a gente pode imaginar que o AMP cíclico extracelular, ele teria uma função sinalizadora, sim, e aí talvez, em parte dessa função, seja de uma função de informação, de sensor da ativação do sistema. Então, nesse caso, quando o receptor acoplado, e esse efeito depende do subtipo de receptor de adenosina que é expresso na célula. Né? Então, quando o receptor acoplado à proteína G estimulatória ele é ativado, você tem aumento do AMP cíclico intracelular, que vai ser responsável por uma resposta primária, né? E mais parte desse AMP cíclico pode ser transportado para fora da célula e ativar receptores de adenosina. Ele vai ser degradado e vai ter ativação de receptores de adenosina. E nesse caso aqui, essa ativação, vamos dizer, se são receptores acoplados à proteína G estimulatória, nós vamos ter o aumento, né, da resposta inicial que foi dependente, que foi iniciada pelo aumento do AMP cíclico. Né? Mas se essa adenosina encontra um receptor acoplado à proteína, um receptor de adenosina acoplado à proteína G inibitória, nós vamos ter o quê? A diminuição da resposta inicial, porque vai haver a diminuição da formação do AMP cíclico. Há ainda também uma terceira possibilidade, que é quando nós temos uma ativação inicial do receptor, né, acoplado a uma proteína G inibitória. Então, nesse caso, o fato de ter a proteína G inibitória ser ativada, você diminui a formação de AMP cíclico, e você diminui também o efluxo do AMP cíclico. E com isso, você vai ter a perda de uma resposta, essa via extracelular AMP cíclico adenosina, uma perda dessa resposta secundária, essa cascata de sinalização extracelular. Então, hoje já existem vários sistemas onde foi comprovada a ação desse AMP cíclico extracelular, desde modulação de neuroinflamação, participação na contração. Eu vou me deter aqui, a gente pode discutir depois, porque eu queria colocar a cereja do bolo aqui nesse sistema, que eu tenho 3 minutos para falar. Que seria, então, a cereja do bolo, eu acho que é o 2,3, a via extracelular 2,3 AMP cíclico adenosina. Por que eu falo dessa via? Porque tudo começou com trabalhos do Edwin Jackson, quando ele estava fazendo a detecção por cromatografia líquida do AMP cíclico produzido, né, após perfusão de rim, com rim isolado, né, era feita a perfusão de isoproterenol nessa preparação do rim isolado. E ele via esse pico, o 3,5 AMP cíclico, e ele via um pico a mais que era desconhecido, mas que tinha características muito próximas ao 3,5 AMP cíclico. No final, ele identificou que esse pico ele coincidia com 2,3 AMP cíclico, quando esse era corrido, essa amostra aqui no sistema de AKPLC. Então, nós temos o 3,5 AMP cíclico e o 2,3 AMP cíclico, e nada mais, esses números indicam aqui a inserção do monofosfato cíclico nesses carbonos aqui do anel. Então, o que foi avaliado?
ele foi comparar o efeito do 3,5-AMP cíclico e do 2,3-AMP cíclico, é a produção desses dois AMP cíclicos induzida pelo isoproterenol. O que ele viu foi o seguinte, que quando ele estimulava essas preparações com isoproterenol, havia um aumento, né? Então ele perfundia esse rim com o AMP, com o isoproterenol, havia o aumento do AMP cíclico tanto em rins de animais normotensos como em rins de animais hipertensos, que são os animais espontaneamente hipertensos, são os animais SHR. Mas, no entanto, quando ele difundia isoproterenol na preparação, ia quantificar o 2,3-AMP cíclico, ele não via aumento, o isoproterenol era incapaz de aumentar esse 2,3-AMP cíclico, embora a quantidade desses segundo mensageiro estivesse bem mais alta no perfusato de animais, de rins de animais SHR. O que foi observado foi que havia um aumento do AMP cíclico, 2,3-AMP cíclico, apenas quando se fazia a perfusão desses rins com rapamicina, que é um ativador do turnover de RNA. Né? Ou então, quando era usado os inibidores metabólicos de iodoacetato ou de nutrifenol. Vejam que há um aumento da formação do 2,3-AMP cíclico, mas o 3,5-AMP cíclico é inalterado. Eu vou resumir aqui o que se concluiu. Bom, sumiu um slide meu aqui, mas tudo bem. O slide era mostrando, identificando que a produção de AMP cíclico que ocorria nessas células, né, foi identificada, deixa eu voltar aqui, foi identificada como dependente da quebra do RNA. Então, esse 2,3-AMP cíclico, ele era proveniente da quebra do RNA mensageiro, né, por RNases e por um processo de transfosforilação. Infelizmente sumiu esse slide, eu não sei onde ele está. Então, como conclusão, a gente tem um novo AMP cíclico, que agora eu já vou terminar, que ele ocorre naturalmente, no sistema endógeno, ele não depende da ativação da adenilciclase, ele é produzido intracelularmente pelo rim e é colocado no meio extracelular, transportado para o meio extracelular, ele tem grandes quantidades no animal hipertenso, no rim do animal hipertenso, e mais importante ainda, ele é derivado a partir do turnover do RNA mensageiro. Aqui ele, o bendito slide que foi modificado. Então, aqui a cascata, o mecanismo bioquímico de formação desse segundo mensageiro, aqui, né, do 2,3-AMP cíclico. A função, eu vou colocar aqui como uma interrogação, a gente pode discutir. E o que eu posso dizer, eu vou deixar essa frase, e aí vocês, essas frases, e vocês leiam, mas é importante colocar que o AMP cíclico se descobriu que ele era produzido mesmo antes de existirem sistemas enzimáticos proteicos para produzirem, né, como a adenilciclase, para produzirem esse segundo mensageiro. Então, ele é um segundo mensageiro que ele é antigo, mas que ele deu certo, porque até agora ele se perpetuou durante todas as espécies, né? E ele pode não só ser produzido a partir da ação de uma enzima proteica, mas também a partir do ser produzido a partir do RNA. Né? Então, termino aqui a minha apresentação.
colocando aqui os trabalhos que foram feitos, apresentados foram desses autores, desses colaboradores, muitos deles alunos, ex-alunos daqui da escola, a Escola Paulista de Medicina, e a gente tem a colaboração do Dr. Edwin Jackson, e aqui nós temos os alunos do grupo, que estão sedentos para voltar aqui para o laboratório. Obrigada. Obrigada, Rose, pela excelente apresentação, muito didática. Acho que você começou com as palavras conceito de farmacologia da apresentação, e eu acho que com o que você fez, eu acho que é justamente isso que nos remete, né? Quando a gente tem vários conceitos básicos que a gente sabe de sinalização, e aí você traz de uma maneira brilhante, que eu vejo, até já tem algum comentário aqui no chat, uma forma muito direta e objetiva de nos trazer reflexão, né, sobre essa sinalização que tem desdobramentos aí em qualquer sistema que está sendo analisado, né? Obrigada pela apresentação. Eu vou, então, abrir e pedir a ajuda, primeiro dando uma mensagem a quem está no streaming, que vocês podem usar pelo canal que vocês estão, o chat ou aonde vocês têm o local para escrever. Por favor, nós sabemos agora que nós já temos mais de 60 pessoas no streaming, com mais 75 aqui, então já somos mais de quase 140, 130 e poucas pessoas aqui. Te agradece a presença. E, por favor, coloquem seu nome e a instituição para que a gente possa ter registrado vocês aqui no sistema e aberto o chat para as perguntas, tá? Então, eu gostaria de juntar aqui a primeira pergunta, se eu puder começar, peço a ajuda também do Emiliano, François e Paulo para ir ajudando aqui. Rose, enquanto você estava apresentando, eu fiquei pensando numa pergunta que eu vou juntar com a da Janaína Menezes, que colocou aqui, né? No caso, a pergunta dela é o seguinte, ela está na área estudando a parte do sistema nervoso central, trabalha com inibidor de de fosfodiesterase 4, né, olhando um sistema particular, e aí ela diz assim, agora fico pensando, né, o quanto que isso está, na realidade, envolvido dentro do sistema dela. E, no caso, ela comenta aqui sobre o transportador, né, o MRP, e também a presença de receptores de adenosina. Então, eu vou juntar com essa pergunta dela e te fazer a seguinte pergunta, quer dizer, para quem está aqui trabalhando com diferentes sistemas, né, o quanto que essa sinalização, então, ela tem, né, essa referência, né, nos tecidos, e como é que você está vendo essa nova perspectiva aí, e principalmente agora, né, com esse novo 2 linha, 3 linha MP cíclico aí que você está colocando. Como é que você vê isso no sistema? Então, eu vou dizer o seguinte, o que eu imagino é que toda vez que você tenha a formação do AMP cíclico intracelular, você pode ter o transporte. Tá? Primeiro, o transporte para o meio extracelular. Então, seja ele em situações onde você tem a ativação da adenilciclase, né, e formação do 3,5-AMP cíclico, ou seja, pela formação do 2,3-AMP cíclico. Né? Então, no caso, quando você tem a ativação os transportadores são os mesmos, né? Então, vai depender o quê? Da intensidade do fenômeno e do que você está avaliando. Então, isso ocorre em praticamente todas as células do organismo, inclusive no sistema nervoso central. O que tem que se ver é também qual o papel do receptor de adenosina, porque essas enzimas extracelulares, elas são enzimas que também são universalmente distribuídas. A 5' nucleotidase, a ectonucleotidase, é a enzima que também degrada o AMP que vem do ATP. Então, ela é distribuída universalmente, né, em todos os tecidos. E as ectofosfodiesterases, a gente está vendo que elas são distribuídas pelos tecidos. No caso, as ectofosfodiesterases parecem ser enzimas diferentes, dependendo da fonte do AMP cíclico.
elas quebram regiões específicas do AMP cíclico, então elas são bastante seletivas. Mas no caso do sistema nervoso central, já tem sido mostrado que o 3,5, o 3,2, o 2,3 AMP cíclico intracelular, ele talvez não seja uma substância muito boa para a célula. Ele já foi mostrado que ele tem ações tóxicas, mas por isso, ele sendo jogado para fora da célula, ele vai ser degradado em adenosina, e a adenosina tem efeitos protetores celulares. Então, você tem relacionado esse fluxo do AMP cíclico para fora da célula e a degradação em adenosina como um processo neuroprotetor. Não sei se eu consegui responder essa questão. Na verdade, eu vou ligar aqui com a pergunta do comentário do Alex, né, do Alexander, que ele coloca: você acredita que este poderia ser um sistema de controle das ações do AMP cíclico, por exemplo, para evitar uma ativação excessiva do sistema? E eu ligaria isso com... você acha que esses transportadores, por exemplo, eles poderiam estar sendo regulados por exemplo, eventos, né, sejam, por exemplo, inflamatórios, endócrinos, e isso estaria, na realidade, modulando a forma como o sistema está enxergando a sinalização? Duas questões. A primeira questão, sim, você tem o AMP cíclico extracelular modulando o sistema, mas não necessariamente ele vai modular de forma negativa. Vai depender, a resposta celular, ela vai depender do tipo de receptor de adenosina que está sendo expresso naquela célula. Tá? Vamos dizer, você vai ter, em geral, ações autócrinas e parácrinas, né? Então, se você tem receptores de adenosina acoplados à proteína GS, você vai ter uma resposta. Se você tem receptores de adenosina expressos acoplados à proteína GI, você vai provavelmente ter uma outra resposta. E, além de tudo, quer dizer, eu tentei focalizar na sinalização do AMP cíclico, mas a gente sabe também que esses receptores, eles de adenosina, eles estão acoplados a outros sistemas de sinalização. Então, você não só vai ter uma modulação da sinalização do AMP cíclico, como uma sinalização de outros receptores, de outras sinalizações, né, envolvidas aí, como cálcio e outra coisa, e uma repercussão vai depender dos sistemas de sinalização intracelulares que forem ativados. Quanto aos transportadores, né? É muito interessante, porque também há uma compartimentalização desses transportadores. E uma coisa que sempre pega quando a gente vai trabalhar ou publicar esses resultados é que quando eu pego um segmento de traqueia, eu vou incubar esse segmento muito pequeno num volume de 2 ml, ainda mais quando eu vou fazer quantificação seriada, né, porque eu vou acompanhando a produção da AMP cíclico ao longo do tempo. Então, eu tenho que ter um mínimo de 2 ml, 1,5 ml de incubação. Esse volume é muito grande, ele não repercute o espaço extracelular. Então, as concentrações de AMP cíclico que estão sendo liberadas, né, essas concentrações são muito mais altas, né? Em termos que estão sendo transportadas, em termos de expressão de transportadores, você tem sim que essa expressão dos transportadores ela é modulada pelo sistema, tá? Então, você tem alterações de expressão desses transportadores na dependência da ativação do próprio sistema. Deixa eu ligar, então, com a pergunta do Luiz Leiria, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, porque ele colocou exatamente, ele te parabenizou da apresentação e colocou que se dá para determinar a relevância desses transportadores via expressão gênica, por exemplo. Sim. Faz sentido. Dá. Você vê, ou então
Você Porque pode ele ver. coloca, dá para regular ou esse transportador, a relevância estaria na translocação dele? Então, você tem alterações de expressão, de quantidade de transcrito, você vê essa correlação, mas você pode também fazer a determinação até por modificação do próprio receptor, né? Ou então mesmo do próprio transporte, porque você tem inibidores agora mais seletivos, então você pode ver a função desses transportadores. E agora uma vindo do streaming, do Vinícius Frias de Carvalho, do Rio de Janeiro. Ela colocou se em algum modelo vocês observaram que essa adenosina formada estimulando o A2A. Se positivo, a resposta cinética do AMP cíclico poderia ter efeitos distintos dependentes de ativação em um momento de PKA e na segunda de EPAC ou vice-versa? Tá. Isso daí tem que ser investigado. O que a gente tem que considerar? Você tem que considerar o tipo de receptor que está sendo expresso. Muito provavelmente tem células que você vai ter mais expressão de A2A do que... Coincidentemente, nos estudos que eu fiz, a gente só viu mais a ativação de receptores A1 e A3, né, que são acoplados à proteína GI. Né? Mas, com certeza, eu acho que você pode ter uma modulação. E tem que considerar também não só a densidade dos receptores, mas também de receptores de adenosina expressos, a compartimentalização, visto que esses receptores eles têm uma compartimentalização também em lipid rafts, em cavéolas, isso daí vai depender do subtipo de receptor, e tem que pensar também na quantidade de AMP cíclico de adenosina que está sendo formado, naquele microambiente, né? Porque o que tem que pensar é que a adenosina tem afinidades diferentes para os diferentes receptores. Então, para você ativar receptores, vamos dizer, há uma afinidade maior da adenosina para receptores A1. Então, nesse caso, você vai, vamos dizer, se você tiver uma distribuição muito homogênea, que não é o caso, você vai ter uma estimulação preferencial de A1 e depois dos outros. Mas, então, o que tem que se perguntar? Tem que se perguntar quais receptores de adenosina são expressos naquela célula, a densidade desses receptores e a quantidade do AMP cíclico que está sendo extravasado e a quantidade de adenosina que está sendo formada. Então, dentro dessa linha, a Lívia Melo Arruda Cunha, ela pergunta sobre a possível influência da concentração do AMP cíclico, se você sabe a respeito do infarto do miocárdio em ratos. Se você tem alguma informação dessa correlação. Então, assim, exatamente do infarto, eu não estou lembrando aqui, mas nesse processo de isquemia e reperfusão, eu acho que foi feito nos rins mesmo, né? Quando você tem um infarto, vamos dizer, quando você tem uma lesão celular, necrose, apoptose, você tem uma grande quantidade de degradação de RNA mensageiro, né? E essa degradação de RNA mensageiro vai levar à formação de 2,3 AMP cíclico. E aí ele vai ter um impacto nesse processo. E aí, então, vamos dizer, esses 2,3 AMP cíclico, ele está muito envolvido no processo inflamatório, porque sempre que você, por exemplo, tem apoptose, você vai ter esse aumento da produção desse 2,3 AMP cíclico. Então, essa é a ideia, né, que se tem. Então, você pode ter implicações aí importantes nesse caso. Então, vamos dizer, esse sistema seria alvo seria moléculas-alvo para o tratamento
de processos inflamatórios ou doenças isquêmicas, ou assim por diante. Né? E lembrando, só complementando na resposta, que você tem que imaginar que nessas condições a adenosina extracelular, ela vai ter um papel protetor celular. Tá? Não só de promover vasodilatação, mas promover vários processos aí protetores. O Renê aqui de São Paulo, ele te pergunta se você vocês conseguiram avaliar a concentração de AMP cíclico, especificamente no músculo gastrocnêmio, em modelo animal. Não, no gastrocnêmio não. A gente usou o músculo diafragma, mas eu acho que esse processo é um processo universal. Então, ele, assim como ele pode ter algumas diferenças em termos de características dos músculos, né? A gente sabe que a expressão, dependendo do metabolismo do músculo esquelético e as características desse músculo, você vai poder ter mudanças na expressão gênica, mas a gente testou em alguns músculos, nós já fizemos em extensor longo dos dedos, sólios de rato, usamos diafragma de camundongo e usamos o lumbricalis de rato também, e em todos esses músculos que nós testamos, você vê o efluxo do AMP cíclico. Certo. Aqui também tem, peraí, agora eu me perdi aqui nas perguntas. Tem uma, acho que é a Cristina aqui em cima. Na realidade, a pergunta da Cristina de Curitiba, ela coloca também a questão das ecto-PDEs, né? Das fosfodiesterases. Quais seriam os inibidores? São sensíveis a inibidores de fosfodiesterase, como, por exemplo, o Rolipram ou a roflumilaste, né? Qual seria a questão desses inibidores? Boa pergunta, isso nós estamos estudando, e a gente vê que você tem uma sensibilidade, a gente está fazendo esses estudos e a gente vê a parte funcional, e existe uma sensibilidade, sim. Né? Em termos, agora a gente tem que também ver que são várias ectofosfodiesterases, né? E que elas são específicas, seletivas para substratos específicos, mas você pode ter a inibição por esses compostos, tá? Especificamente o Rolipram e Flumilaste. Certo. E aqui eu vou colocar aqui, eu vou pedir a ajuda do Emiliano e do François, se vocês tiverem perguntas, vocês podem até falar direto. Mas eu vou tentar juntar aqui o que a Regina Marcos, aqui de São Paulo, está comentando. Colocou para você, parabéns, está relacionado à pergunta quando você respondeu para a Janaína em relação ao sistema nervoso central, mas ela coloca aqui com as suas respostas, né? Então, com a apresentação. Então, abrimos aqui uma nova era da ligação direta entre a síntese de proteínas e a sinalização de membrana, e depois ela comenta, a partir da sua resposta, se a resposta que você deu para a Janaína em relação ao sistema nervoso central, se este poderia ser um sistema capaz de explicar o pruning de neurônios, e, portanto, ser importante na regulação dos processos formadores de memória. Em resumo, viria de funções fisiológicas, fisiopatológicas e patológicas, que a partir da sua pergunta, das suas respostas, conduziu ela a esse raciocínio. Que você pode refletir sobre isso? Então, eu acho que, considerando essa via extracelular, tudo que se sabe sobre a sinalização do AMP cíclico, ela tem que ser revista. Revista, assim, olhada com outros olhos, porque a gente fecha a sinalização do AMP cíclico no quadradinho da célula, né? E a gente está vendo que essa sinalização, ela extrapola esse quadradinho da célula. Então, toda vez que nós tivermos que olhar essa sinalização intracelular, nós temos que ver a sinalização extracelular, porque ela vai ocorrer. Eu não sei se vocês lembram, mas quando eu mostrei o efeito
dos agonistas de adrenoceptor beta, do clenbuterol, na contração muscular, você tem, só com a concentração de 1 nanomolar, que você mantém o efeito, vamos dizer, contrátil contínuo. Então, só em concentrações muito baixas que você tem um efeito intracelular e que você não tem a repercussão do efeito extracelular, né, do AMP cíclico extracelular. Porque talvez seja uma quantidade muito pequena do AMP cíclico que esteja sendo formada e a fosfodiesterase, ela mantém essa compartimentalização, né? Agora, quando você tem, vamos dizer, mesmo fisiologicamente uma descarga de adrenalina, você pode pensar nessa saída do AMP cíclico, né, de várias células, né, ou, vamos dizer, ou então ações, vamos dizer, específicas em alguns tecidos. E isso vai ter uma repercussão e uma influência na sinalização global, né? O que o 2,3 AMP cíclico ele coloca nessa situação é o fato de você associar essa formação a um outro componente, que seria um componente onde você tem situações onde o RNA mensageiro ele é degradado, né? Então, podem ser situações muito restritas num tecido, mas podem ser situações mais amplas, né? Onde você tem, por exemplo, uma inflamação sistêmica, onde você vai ter uma alteração aí generalizada. Por isso que a gente tem muito interesse em estudar essa via, por exemplo, em casos de septicemia, quer dizer, aí eu já estou indo para um outro campo, né? Ou mesmo nos interessa verificar essa formação de 2,3 AMP cíclico, esse fluxo, né? No caso da própria tempestade inflamatória induzida por Covid. Então, isso é um foco que a gente tem e eu acho que a gente teria surpresas nisso. Então, é um campo que eu acho que precisa ser desbravado. E, Rose, apareceu uma outra pergunta aqui. Antes da pergunta, eu vou ligar então só com um comentário, agora que você falou, a questão da concentração plasmática disso faz sentido? Por exemplo, esse derivado 2,13, ele pode estar presente, ele pode estar caindo e estar sistemicamente? Pode. Assim, em termos de concentração plasmática, eu não vi nenhum estudo relacionado, mas eu vou extrapolar pelo 3,5 AMP cíclico, né? Você tem sistemas, vamos dizer, além de você ter ação autócrina e ação parácrina, né, do AMP cíclico extracelular, isso a gente vê em vários tecidos, inclusive na junção neuromuscular, a gente está vendo, né, que o AMP cíclico que sai do músculo, ele vai influenciar o neurônio motor, mas você tem sistemas, vamos dizer, quando você é um exemplo, quando a gente trata o animal com um agonista beta-2 por via oral, você tem um aumento muito grande do AMP cíclico plasmático. Isso ocorre. Então, significa que ele saiu de algum lugar. Ele foi sintetizado dentro de uma célula e saiu para o meio extracelular e atingiu a circulação. Outra coisa que está muito clara, vamos dizer, até chamado eixo pâncreas, fígado e rim, né, é que o próprio glucagon, quando ele é liberado do pâncreas, ele vai atuar no receptor no fígado, aumentar a produção de AMP cíclico no fígado. Esse AMP cíclico ele vai sair da célula dos hepatócitos, entra na circulação e vai para o rim, onde, de certa forma, no rim ele vai ser concentrado, né? Porque ele vai ter ações diuréticas e aí ele vai ter o aumento da concentração e um papel na função renal. Tanto é que ele é chamado de
você tem o eixo pâncreas, fígado e rim, né? Então, essas ações, como funcionando como um hormônio, elas existem. E aí eu ligaria, então, com a pergunta do François, justamente nessa linha de se esse 2,3, esse AMP cíclico, ele estaria sendo formado apenas quando há uma injúria, né, um sofrimento celular, como você mostrou, por exemplo, pelos rins na questão dos ratos SHR. Pelo que você está falando agora, na realidade, isso também teria um papel fisiológico. A gente tem que lembrar que quando o AMP cíclico é formado, ele é formado dentro da célula, então ele vai ter condições de atuar dentro da célula, né? Inclusive, ele tem ações, inclusive com alguns compartimentos celulares, mostrando esse 2,3 AMP cíclico. Tendo essas ações. Agora, isso precisa ser melhor investigado, é possível que haja essas ações, mas, em geral, essas ações intracelulares, pelo menos os trabalhos descritos, que são poucos, eles mostram um papel intracelular mais deletério. Então, o fato dele ser jogado para fora, transportado para fora da célula e quebrado, ele vai eliminar essa ação tóxica do 2,3 AMP cíclico e, ao mesmo tempo, vai produzir uma substância protetora, que seria a adenosina, que teria uma ação extracelular, né? Então, o 2,3 AMP cíclico, ele foi identificado em 2009, né? E só agora que estão saindo trabalhos de outros grupos, em geral, o predomínio todo, as ações são todas os estudos são mais liderados pelo grupo do Edwin Jackson em Pittsburgh, né? Então, agora que ele está sendo ampliado e que tem sido, os outros trabalhos, de qualquer forma, precisam dessa quantificação. Então, o que eu vejo, quando eu coloquei um dos slides onde mostra aquelas interrogações, é tudo muito novo, né? Então, precisa ser estudado e precisa ser reavaliado. Agora, lembrando que o 2,3 AMP cíclico, quando ele é sintetizado a partir da degradação do RNA. Tá? Então, ele pode ter níveis basais baixos, e geralmente situações onde você tem uma degradação grande de RNA, essa degradação está envolvida com processos mais patológicos. Pode ser que eu esteja errada, mas essa é a ideia que eu tenho. E aí acho que foi estimulado, o Alexandre de Ribeirão Preto, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, colocou aqui justamente a questão as PDEs podem atuar sobre o 2', 3' AMP cíclico, assim como no 3', 5', abrindo a possibilidade de, quando disfuncionais, as PDEs descontrolariam o balanço intracelular desses substratos. As fosfodiesterases que quebram o 2,3 AMP cíclico, elas são fosfodiesterases específicas, tá? Não são essas fosfodiesterases que nós conhecemos. Então, é uma outra via, são as CNPases, e que aí eu vou colocar, algumas delas quebram não só o AMP cíclico, o 2,3 AMP cíclico, mas também quebram o 2,3 GMP cíclico, né? Então, vamos dizer, esse universo que a gente está colocando aqui em relação ao AMP cíclico, ele pode estar, trabalhos assim, muito recentes, estão mostrando que você pode ter formação também de 2,3 GMP cíclico, tá? As fosfodiesterases são fosfodiesterases mais específicas. Elas são chamadas 2,3 fosfodiesterase 3 CNPase, é mais fácil de ver porque o nome é bastante extenso. Obrigada, Rose.
Eu queria aproveitar esse momento enquanto, se alguém tiver mais alguma pergunta para colocar aí no chat, e agradecer a quem está no streaming, pelo menos quem dá visibilidade aqui, né? Quem colocou aqui os nomes. Então, só para a gente ter uma ideia, Thalita, do Ceará, Isis, do Cariri, Júnior Oliveira, de Florianópolis, Santa Catarina, Matheus Ricardino, do Amapá, Jamile Maceió, Caroline Amorim, Rio de Janeiro, com Vinícius também, a Isis do Cariri também, Léo Travassos da UFRJ, Misael da Unicelma, a Silvana Chavegato, que da USP, do ICB aqui da USP de São Paulo, o Luiz Osório Leiria, que a gente já tinha comentado, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Então, a gente agradece vocês que estão aí no nosso streaming. Então, eu abriria esses últimos minutos, não sei se apareceu, Emiliano, François, vocês viram mais alguma pergunta que ficou para trás? E se não tiver, nós temos alguns minutos, eu acho que a gente poderia abrir, nós estamos com um sistema razoavelmente estável, se alguém que está com acesso a microfone e queira fazer algum comentário, sinta-se à vontade para entrar aqui e falar. Enquanto as pessoas se voluntariam, gostaria de te agradecer, Rose, porque eu acho que esses assuntos eles são extremamente importantes, né? Então, acho que com as questões que você colocou, novamente, né? Acho que faz a gente rever conceitos mesmo, né? E estamos num momento de ensino remoto, então, o que diz daqui a pouco a gente tem que começar a fazer a translação para ensinar os nossos estudantes também de graduação, não só pensar na parte da pós-graduação, né? Estou vendo aqui o comentário aqui do André, que está presente aqui, o André, o presidente da SBEFT, colocando aqui a apresentação. Sei que André, François, Regina são defensores, né, da questão da gente estar sempre estimulando a discussão dos conceitos, né? Então, André, François, se vocês quiserem fazer algum comentário, estejam livres aqui. Não sei se o André está com acesso a microfone, ou se a Regina está com acesso a microfone. Mas se alguém quiser fazer algum comentário... Sim, Maria-Cristina e Roseli, muito bem, adorei a apresentação, e até como eu tinha falado inicialmente, eu tinha um pouco o receio de que o título Conceito e Farmacologia era muito mais amplo e que o foco da sua apresentação seria alguma coisa muito especializado, né? Mas, no final das contas, realmente, como disse Maria-Cristina, né, permitiu a aluno de pós-graduação, docente, rever toda a farmacologia básica, clássica do MP cíclico, mas já com um olhar novo, né? Nem todo mundo sabia do MP cíclico extracelular, né? Você já apresentou isso no Congresso das BEFT, mas, né, não é uma coisa tão... não está presente nos livros textos, né? Mas agora esse 2 linhas, 3 linhas MP cíclico, acho que realmente muita pouca gente sabia da existência desse novo elemento. E achei assim... muito desafiador, né, de pensar em vários modelos experimentais que nós podemos usar, né, especialmente em células, mas também em órgão isolado, né, de pensar agora com mais uma possibilidade de interpretação dos resultados, né? Eu acredito que a gente tem que dar uma... Sempre que a gente lê alguma coisa sobre a sinalização do AMP cíclico, tem que pensar nessa possibilidade do efeito da ação extracelular desse AMP cíclico. Até porque, muitas vezes, quando a gente faz uma curva concentração-resposta ou dose-efeito, quando você chega ao platô, você, vamos dizer, numa preparação, uma cuba de vidro ou uma preparação isolada, quando chega ao efeito máximo, você corta a preparação, porque você diz, já chegou ao efeito máximo, eu não preciso ver o que está acontecendo depois. Ou então, quando, vamos dizer, simplesmente você não precisa chegar ao efeito máximo, mas a resposta estabiliza e começa a cair, aí você também esquece, né? Muitas vezes a gente para aí. E quando a gente pode estar tendo um outro efeito,
Porque não sei se vocês observaram, mas a gente precisa, pelo menos no músculo esquelético, para ver os efeitos do AMP cíclico extracelular, eles ocorrem só depois de 30 minutos do estímulo inicial. Né? Isso significa o quê? Que você precisa fazer uma quantidade, ele precisa sair, ele precisa atingir uma concentração X, né, naquele microdomínio para ele poder atuar. Né? Então, a gente tem que olhar esses sistemas de uma outra forma. Né? E sempre que você tem uma sinalização intracelular mediada pelo AMP cíclico, você tem que pensar, será que ele está saindo da célula e está fazendo algum efeito? Porque isso, o que a gente vê é que sempre vai acontecer. Isso a gente vê vários tecidos. Isso, eu digo, o 3,5 linha AMP cíclico. 2,5, 2,3 AMP cíclico já é uma outra situação que depende da degradação do RNA mensageiro. A Regina, só para colocar, François, a Regina está colocando que ela está sem acesso ao microfone, mas que ela quer dizer que concorda com o que o François colocou, que é uma nova era em termos de como se vê a questão da sinalização celular, né? E que você, talvez na nossa sociedade, não sei, acredito que você é a única que está olhando com esse olhar, né? Mais particular. E a Patrícia e o Marco também colocaram que estão presentes, mas eles devem estar pelo streaming e sem acesso ao microfone. François, pode seguir. Em função da sua resposta, é mais um desafio para a farmacologia clássica, né? Curva concentração-efeito, por definição, são feitos no equilíbrio. É evidente que, dependendo do tempo do seu experimento, que você vai estabelecer um tempo fixo para fazer uma curva concentração-efeito, vai ter um fenômeno completamente diferente. Até você mostrou uma curva em U invertido, mas a abscissa não é mais concentração, é tempo, né? Então, realmente é complicador, mas, como você falou, eu acho que, às vezes, justamente por não ter modelos que expliquem todo o fenômeno, a gente corta onde é conveniente, né? Chegou ao platô, corta porque há uma dificuldade de avaliação, né? Mas, então, eu acho que, de novo, a gente volta à questão dos conceitos básicos, né? Que talvez alguns alunos, iniciantes de farmacologia, esqueçam alguns conceitos básicos, né? Curva concentração-efeito, por definição, no equilíbrio. Mas as coisas não são tão simples em vivo, tem o fator tempo, né, que é tão importante ao nível do próprio receptor, né, ocupação, né, toda a questão do tempo de residência, etc. Mas os fenômenos compensatórios, de uma certa forma, como você explicou muito bem, até pela 2, 3 linhas CMP, seria um fator compensatório, né, de expulsar o elemento nocivo para a célula e depois ele mesmo ativar uma via de resposta protetora, né? Então, demonstra a complexidade da farmacologia, mas a farmacologia básica é essencial para depois não fazer interpretações simples demais, né? Então, muito obrigado pelo aprendizado. Até estimulado por esse raciocínio, o Everton de Campinas fez a pergunta, Rose, se os derivados do AMP cíclico teriam alguma correlação no efeito de contração e liberação de catecolaminas, por exemplo, em endotélio vascular. Olha, eu acho que assim, eu não estou lembrando exatamente desse processo, mas tem estudos, sim, mostrando o 3,5 linha AMP cíclico, tá? E essa regulação. É que agora a gente, com essa nova informação, e sabendo que o AMP cíclico ele vai transitar entre tecidos, né? Ele pode fazer esse trânsito e interferir em várias células. Se eu não me engano, no caso do endotélio vascular, eu acho que tem trabalhos mostrando o AMP cíclico extracelular atuando na proliferação dessas células. Eu não sei em outros processos dessa célula, mas você também tem que lembrar que você tem o GMP cíclico, né? Que ele também é transportado para fora da célula. E aí você pode ter essas ações. As coisas são mais complexas do que nós imaginamos. Hoje, você
você tem não só o AMP cíclico, o GMP cíclico, mas vocês têm outros nucleotídeos cíclicos que também têm função sinalizadora. Então, no meu caso, eu tenho que focar no AMP cíclico, porque senão a gente se perde com tanta informação. Mas eu acho que a resposta é: tudo é possível. E agora, cada um que está trabalhando, que tem essa via do AMP cíclico sinalizando no seu sistema, na sua célula, tem que olhar para o outro lado, né? E talvez tenha uma relevância importante em processos fisiopatológicos. Rose, a última pergunta, por causa do horário, a Lívia colocou aqui uma provocação que é para você falar de uma forma bem resumida, se você poderia dar uma dica aí de como que é a técnica de detecção do 2,3 AMP cíclico. Então, ele tem que ser feito por HPLC. Então, HPLC e massa, né? Você faz, um sistema, a gente não está dosando aqui, porque quando a gente fazia a dosagem aqui, o nosso sistema, a gente tinha os padrões que a gente corria, fazia a eluição e corria no HPLC, e a gente tinha alguns picos que a gente não conseguia identificar, né? Então, a gente pediu a colaboração do Edwin Jackson, que tem um sistema lá e cada vez ele está colocando sistemas mais sensíveis, e a gente está fazendo a colaboração com ele, né? E uma coisa que pode ser feita, que é interessante de se ver, é que a gente tem, eu não mostrei aqui, mas a gente tem alguns resultados já com 2,3 AMP cíclico e os metabólitos no músculo esquelético. Então, a primeira coisa que a gente faz é ver se tem função. Então, se a gente consegue detectar um efeito, né? Porque aí já é meio caminho andado. Mas essas detecções, elas são feitas por técnicas de cromatografia líquida acoplada à massa. Certo. Bom, acho que temos então que ir terminando. Agradecer, Rose, mais uma vez a apresentação, a participação de todos nas perguntas. Se você puder passar o próximo slide rapidinho, menos de um minuto a gente acaba. Eu gostaria de enfatizar, então, né, o nosso SIG Farmaco. Nós estamos dentro da página que fica junto à Sociedade Brasileira de Farmacologia e Terapêutica Experimental, a SBEFT, que é a sociedade apoiadora desta atividade. No próximo, Rose, lembrando que todos os últimos vídeos nós temos agora um link, né, que é do youtube.com/sigfarmaco, aonde nós estamos fazendo o repositório das nossas apresentações, e esta daqui em breve estará também lá na página, no link, vocês acessando. Próximo, Rose. Então, só para lembrar, na página lá da SBEFT também vocês podem encontrar, nosso próximo de agosto vai estar sendo coordenado pelos colegas do Amazonas, e vai estar dentro de ligas acadêmicas de farmacologia, como podem ser aliados na formação acadêmica, né? Que vai ser, então, no próximo mês. Próximo, Rose. Lembrando a todos que, então, a gente pede para que vocês lembrem de registrar a presença. A nossa senha de sessão é 50504, nesse endereço. Então, pedimos que todos vão lá e façam o seu registro. E só mais uma questão, lá no streaming, nós detectamos também a Caiane de Fortaleza, que se identificou aqui no grupo. Então, aos que estavam no streaming, aos que estão nesta sala, a gente agradece em nome do grupo aqui do SIG, em nome da SBEFT, e nos vemos, então, no mês que vem. Obrigada, Rose, e obrigada a todos. Eu que agradeço, Cristina. E só pedir desculpas, porque quando eu estava fazendo a apresentação, os meus slides sumiam aqui no meu computador. Então, eu tinha que parar e tentar descobrir onde eles estavam. Mas eu agradeço. Eu não sei quem está com o controle da gravação. Emiliano, é você? Ou é a Tatiana? É a Tatiana. Ixi, e como é que a gente para a gravação?
Deixa eu